A gente às vezes não consegue entender algumas coisas da vida. Nós somos fruto de pecado. O que significa isso? Nós, por causa de um homem, nós nascemos em pecado. Como o próprio Paulo disse, não há nenhum, sequer, justo no mundo. Todos nós somos pecadores. E a gente precisa reconhecer que sem Deus na nossa vida, nós nos tornamos pessoas muito más, egoístas, pessoas egocêntricas, pessoas ruins. Porque é da natureza humana. É da natureza humana pensar só em nós. Fazer tudo pensando naquilo que queremos, naquilo que desejamos. Isso é consequência do pecado. O pecado entrou na humanidade por causa de um homem. Vocês conhecem a história, por causa de Adão, por causa daquela primeira família instituída, o pecado entrou no mundo. Mas também por causa de um homem, nós fomos perdoados, nós fomos lavados, nós fomos remidos e justificados perante o Senhor. Por causa de Jesus Cristo, não existe mais condenação. O fato é de que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E nós, sem Cristo, nós, sem Deus, estamos caminhando para a morte. Sem Deus, estamos caminhando por um lugar que é real. Um lugar que, infelizmente, faz parte da estrutura de salvação, que é o inferno. Sem Deus, não há vida. O próprio Senhor disse que Ele veio para dar vida e vida em abundância, para que tenhamos vida e vida em abundância. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Então, uma vida sem Deus é uma vida miserável, é uma vida sem oportunidades, sem perspectiva. Bom dia, Cá. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Eu quero começar esse devocional deixando muito claro isso, que somos pecadores. Somos pecadores. E precisamos sempre de Deus, da sua presença, da sua graça, para que a gente possa realmente viver uma vida nele e ser pessoas boas. Porque, como eu disse, sem Deus, somos terríveis. A gente vê um mundo hoje aí sem Deus, um mundo onde os valores são completamente deturpados, onde os princípios são completamente deturpados, onde a família, o conceito de família está sendo atacado de forma veemente, de forma intensa. Isso é uma estrutura sem Deus. Mas hoje eu quero falar sobre exatamente esse poder que nos faz ser pessoas boas, que é a graça de Deus. Hoje eu quero falar sobre a graça de Deus. Porque vivemos, existimos, estamos hoje acordados, estamos hoje de pé, só por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que nos conduz, é a graça de Deus que nos faz caminhar, é a graça de Deus que nos faz permanecer. Somente pela graça de Deus é que podemos ser aquilo o qual Deus deseja que eu e você sejamos. Eu quero começar o devocional de hoje. O tema do nosso devocional hoje é somente pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Eu quero começar esse devocional lendo 1 Pedro capítulo 5, versículo 10,
que diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha isso, somente pela graça. E o Deus de toda a graça pertence ao Senhor. E essa graça é derramada em mim e em você, todos os dias. E o Deus de toda a graça, que esse Deus em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de ter havido padecido um pouco, Ele mesmo, o próprio Senhor, nos aperfeiçoará a cada dia, nos confirmará que estamos no caminho certo a cada dia, nos fortificará a cada dia e nos fortalecerá a cada dia. Isso tudo só é possível por causa da sua infinita graça. O que é graça? Graça é um favor de Deus imerecido em relação à nossa condição humana. Eu e você não merecemos nada. Eu e você não temos mérito nenhum. Tudo que vivemos de bom, tudo que somos de bom como essência humana, é pela graça de Deus que está sobre nós, através de Jesus Cristo. Eu e você merecemos a morte, pelo fato de sermos pecadores. Merecemos a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida plena, pela graça no seu Filho, Jesus Cristo. Isso precisa ficar muito claro. Nós, na condição humana nossa, não merecemos nada. E graça é isso, é um favor. É um favor que nos aperfeiçoa, é um favor que nos faz confirmar a jornada da nossa vida, é um favor que nos fortifica todos os dias, e é um favor que nos fortalece e nos faz viver plenamente no centro da vontade soberana de Deus. Isso tudo só é possível pela graça de Deus. E eu e você hoje estamos aqui participando desse devocional por causa da graça de Deus. Não estamos aqui por vontade própria. Estamos aqui porque a graça, o Espírito Santo nos trouxe nesta manhã para ouvir a palavra, para ser alimentado por ela. Comece a observar as coisas que você faz na sua vida e você vai começar a perceber que tem determinadas coisas que você só faz por causa da graça de Deus. Porque se fosse do seu próprio desejo, da sua própria vontade, do seu próprio eu, você não faria. Comece a observar isso. Coisas que você faz no seu dia a dia, que você só consegue fazer por causa da graça de Deus. Sabe, queridos, durante as lutas da vida, durante os processos diários de luta, que parece que são lutas que não terminam, são aflições que não terminam, nós nos sentimos fracos, porque a batalha da vida, ela cansa. Não podemos ser infantis ao ponto de achar que as batalhas da vida não nos vão cansar, não vão nos deixar fraco. Pelo contrário, nós nos sentimos fracos, às vezes não enxergamos uma luz no fim do túnel. Agora, nesses momentos de luta, nesses momentos da vida, nos momentos de aflições, no momento onde a gente percebe que todas as coisas estão contribuindo para o contrário da nossa vida, é nesses momentos que a gente precisa trazer na memória que fomos criados por um Deus eterno,
Entenda, eu e você, fomos criados por um Deus eterno, que tudo vê, que tudo sabe e que tudo realiza, e que Ele nos restaura a cada dia por sua maravilhosa graça. É a graça de Deus que nos faz vencer as lutas da vida. É a graça de Deus que nos faz enxergar a vida numa outra perspectiva. É a graça de Deus que nos faz enxergar a vida pelo prisma, pelo olhar da fé. Somente pela graça. Somente pela graça. A graça é misericórdia. A graça é amor. A graça é favor. Somente pela graça de Deus nós existimos. Eu não sei o que você está vivendo, mas é a graça de Deus que te sustenta. Eu não sei o que você está passando, mas é a graça de Deus que vai te fazer vencer esse momento da sua vida. E se você olhar e fizer uma retrospectiva de tudo que você já viveu, você só chegou aqui hoje, dia 15 de julho, você só chegou nesse dia chamado hoje por causa da graça de Deus. Foi a graça de Deus que me fez e te fez superar todos os obstáculos até chegar hoje. Por isso que podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Somente pela graça. É a graça de Deus que nos abraça. É a graça de Deus que nos leva adiante. É a graça de Deus que nos dá a certeza e a convicção que tudo passa e que dias melhores virão. É a graça de Deus que nos convence que quem está no controle da nossa vida é o Senhor. É a graça de Deus que nos faz enxergar a nossa limitação, a nossa fraqueza e reconhecer que somos completamente dependentes do Senhor. É a graça de Deus. É a graça de Deus que nos mantém de pé. É a graça de Deus que nos faz viver a cada dia. Bom dia, Maurício, meu amigo. Deus abençoe, querido. Seja bem-vindo. E esse devocional de hoje é um devocional, eu vou dizer assim, mais espiritual do que um devocional de procedimentos, de como fazer, como... Precisamos entender essa questão da graça de Deus. Eu e você só estamos vivos por causa da graça de Deus. O amor de Deus nos alcança todos os dias. É a graça de Deus que nos concede benefícios, favores que não merecemos. Procure olhar para você sem Deus. Quem era você sem Deus? Quem era você sem a presença do Senhor na sua vida? Éramos pessoas terríveis, egoístas, egocêntricas, maldosas, pensando só no eu. É a graça de Deus que nos faz pensar no próximo. É a graça de Deus que nos faz amar o próximo. Somente pela graça de Deus. E eu separei aqui algumas coisas que a graça de Deus nos proporciona, que a graça de Deus nos faz. Entenda que a primeira coisa que a gente precisa é saber contar com a graça de Deus. A graça de Deus está sobre a sua vida todos os dias. A graça de Deus está sobre a minha vida todos os dias. É pela graça de Deus que acordamos. É pela graça de Deus que conseguimos viver esse dia plenamente. É pela graça de Deus que conseguimos descansar, dormir, um sono tranquilo. É pela graça de Deus que nos mantém protegidos e guardados debaixo da soberania e do controle de Deus. Somente pela graça. E a primeira coisa que eu quero destacar é que a graça de Deus nos ajuda, nos faz vencer as tribulações da vida. Guarde isso. Eu e você somos extremamente limitados.
Eu e você não temos a sabedoria suficiente para vencer os desafios da vida. Necessitamos do Senhor conosco e da sua graça que nos faz enfrentar as tribulações da vida. Olha o que 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 nos diz. Preste bem atenção. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sabe, queridos, no momento tão intenso da perseguição na igreja primitiva, quando a igreja estava começando, ela sofreu uma perseguição muito intensa. E o apóstolo Pedro, ele convidou os cristãos a se humilharem diante de Deus. O que é se humilhar? Se humilhar é reconhecer quem é Deus e quem somos nós. Se humilhar é se colocar numa posição de entrega, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor, eu preciso do Senhor na minha vida, porque sem o Senhor eu não consigo dar um passo, sem o Senhor eu não consigo vencer os desafios da vida. Queridos, eu e você já tentamos vencer na vida pela vontade própria, já tentamos vencer a vida pela força do nosso braço, e já vimos e já entendemos que não conseguimos. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, é só pela graça de Deus que conseguimos vencer os desafios da vida. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Então a primeira coisa é que é a graça de Deus que nos faz nos humilharmos e reconhecermos quem Deus é e quem nós somos. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Criador dos céus e da terra. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é Senhor. Ele governa tudo e todos, Ele governa esse mundo. Ele governa o universo. Todo o poder está em tuas mãos. Humilhar na poderosa mão de Deus é reconhecer que Ele é que está no controle total da nossa vida. Entender que tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é com Ele. Só assim conseguiremos enfrentar os desafios da vida. Então a graça, ela nos ajuda a enfrentar as tribulações da vida. A graça nos ajuda a entender que sozinho não conseguiremos vencer. Então a graça, ela nos faz triunfar diante das tribulações da vida. É pela graça também, o segundo ponto agora que eu quero compartilhar com vocês, é pela graça também que nós crescemos e amadurecemos em Cristo. É a graça que nos faz ser pessoas melhores a cada dia. Por isso que eu quis colocar o nome desse devocional Somente pela Graça. Porque tudo que fazemos hoje é só pela graça de Deus. Somos o que somos hoje somente pela graça de Deus. E a graça de Deus, ela não nos faz só vencer os desafios da vida. A graça de Deus nos faz crescer e amadurecer a cada dia. Bom dia, Daniel. Viana, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. É somente pela graça de Deus que crescemos e amadurecemos. Entenda que as tribulações da vida, os desafios da vida, ela tem um propósito específico. As demandas que vivemos na vida, ela tem um propósito específico. Ela nos leva ao amadurecimento da fé. Ela nos faz estar unidos na fé.
de modos que não sejamos mais crianças, meninos, meninas inconstantes, mas firmes na graça e na fé no Senhor. Entenda que todo desafio que você enfrenta, entenda que todas as demandas e questões da vida que você enfrenta, todas elas têm um propósito específico, que é o crescimento, a unidade e o amadurecimento da fé em nós. Estamos hoje aqui no dia 15 de julho, unidos através de um devocional, unidos pela fé, unidos pelo amadurecimento, querendo crescer a cada dia através do conhecimento. Isso é pela graça de Deus. Estamos aqui somente por essa graça. Essa graça plena que nos consome, que nos faz viver todos os dias dependentes completamente do Senhor. Essa graça que nos une. Essa graça que une um povo no mundo inteiro, adorando, glorificando a Deus, reconhecendo que o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Isso só é possível pela graça. Sabe, queridos, houve um determinado momento em que Jesus Cristo estava conversando com os apóstolos, estava conversando com os discípulos. E Jesus Cristo começou a questionar os discípulos. Começou a perguntar para os discípulos: olha, as pessoas aí dizem que eu sou um profeta, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus Cristo fez essa pergunta. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou? E Pedro levanta e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo disse: Pedro, isso não foi revelado por você. Isso não foi revelado pela sua carne, mas isso foi revelado pelo teu Espírito, foi revelado pelo meu Pai. Traduzindo, isso foi revelado pela graça. Eu e você só reconhecemos Cristo como Senhor, como Deus na nossa vida, por causa da graça de Deus. É a graça de Deus que nos une, é a graça de Deus que nos faz reconhecer Senhor como o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo quer dizer ungido, a palavra Cristo quer dizer Messias. O nome é Jesus, mas o Cristo, ele é um adjetivo, ele é um complemento. A gente só consegue identificar isso e reconhecer isso por causa da graça de Deus sobre nós. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Isso só é possível pela graça. É a graça que nos faz alcançar essa unidade. É a graça que nos faz reconhecer Jesus Cristo como o Filho de Deus. E aí a gente chega a cada dia numa maturidade. Querido, quando conseguimos identificar quem somos e quem é Deus, quando conseguimos identificar Jesus Cristo como o Senhor, Salvador, a nossa vida muda. A nossa perspectiva de enxergar a vida muda. A nossa perspectiva de enfrentar os problemas mudam. Por isso que minha oração hoje é que você viva pela graça. Seja pleno na graça do Senhor. Porque é pela graça, somente pela graça, que eu e você vamos conseguir enfrentar os desafios da vida, reconhecendo a salvação em Cristo Jesus. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe.
Precisamos crescer nessa graça, amadurecer nessa graça, para conseguir viver plenamente os propósitos, os planos de Deus para a nossa vida. O mesmo Paulo continua escrevendo agora, na mesma carta aos Efésios, agora nos capítulos seguintes. Ele diz, o propósito, ele diz, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. É pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, o Cristo. Dele todo o corpo, nós, somos ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas e crescemos e edificamos a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e através da sua graça nós somos conservados, seguindo em verdade, em amor e crescendo a cada dia, cada um na sua função. Entenda que você aí no seu trabalho, você faz parte do corpo de Cristo. Entenda que você na sua família, você é membro de um corpo de Cristo. Onde você estiver, você tem que ter a consciência de corpo. Você pertence a um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Eu e você pertencemos a um corpo, e o propósito de viver nesse corpo, de estar unidos, caminhando na mesma direção, é que eu e você não sejamos mais crianças, mas que pela graça de Deus somos livres de todas as doutrinas e influências que tentam nos desviar do foco principal. Isso só é possível pela graça. É somente pela graça que conseguimos. Entenda isso. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês em relação à graça. Somente pela graça é que conseguimos caminhar rumo aos milagres da vida. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de realizações. Deus é Deus de conquistas. Deus continua sendo Deus, Ele não muda. A palavra de Deus deixa muito claro, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Deus continua operando, Deus continua realizando. Sabe, queridos, eu e você teremos experiências maravilhosas da graça de Deus todos os dias. Quem anda com Deus, quem anda com Jesus, sempre tem e terá histórias de milagres para contar. Porque Deus é um Deus de milagre. Entenda que quando você estiver no momento mais intenso da sua vida, onde você acha que vai ser destruído, destruída, onde o cansaço começa a tomar conta, onde você está cansado, cansado, entenda que aí a graça de Deus está sobre você. Se você caiu, é a graça de Deus que vai te levantar e fazer você continuar. Eu sei que tem dias, queridos, que dá vontade da gente jogar tudo para o alto e falar, eu não aguento mais. Mas aí vem a graça de Deus sobre nós e nos dá aquele ânimo, aquele fôlego de vida. É a graça de Deus que nos faz caminhar e continuar caminhando rumo aos milagres, às soluções, às conquistas da vida. Querido, não se preocupa com o tempo. Não se preocupa com o tempo. Às vezes você fala, pastor, eu estou nessa luta há anos. Continua firme. Continua caminhando, porque a graça de Deus está te sustentando. A graça de Deus está te mantendo de pé.
Você não está aguentando, mas você está vivo. Você não está aguentando, mas você está caminhando. Você não está aguentando, mas você continua. Isso é a graça de Deus, porque se fosse depender de mim, de você, a gente não conseguiria dar mais nenhum passo. Se fosse eu e você, a gente não conseguiria dar mais nenhum passo. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Entenda isso. Por mais difícil que esteja, viva na graça de Deus. Existem coisas na nossa vida, a grande maioria delas, que só é possível pela graça. Receba a graça de Deus na sua vida todos os dias. Como eu falei, a graça é um favor imerecido. É benevolente, é espontâneo, é amoroso de Deus aos homens, é um favor. É a manifestação do amor de Deus por nós. Ande nesse amor. Prevaleça nesse amor, permaneça nesse amor. Sabe, queridos, é algo que brota espontaneamente do coração de Deus e é derramado sobre nós. Bom dia, Tati, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Queridos, viva pela graça. É somente pela graça que conseguimos. Sabe, queridos, Isaías 43, versículo 2 e 3, mostra o agir da graça de Deus sobre nós. Quando você atravessar as águas, diz a palavra, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão você em brasa, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá, em troca de vocês. Eu sou o Senhor. Não importa o que você está atravessando, a minha graça te alcança. Entenda uma coisa, querido, não tem um lugar que você vá que a graça não possa te alcançar. Não tem nenhum lugar na vida que você esteja vivendo, um momento da vida, que a graça de Deus não possa te alcançar. Então não importa se você está atravessando as águas turbulentas, Ele está com você. Não importa se você está atravessando rios, eles não vão te cobrir. Não importa se ficou mais intenso a sua luta, você de repente está atravessando um fogo consumidor, mas você não ficará em brasa, porque a graça do Senhor está sobre você. A graça do Senhor está sobre sua casa, sua família. Creia nisso, é pela graça que você vive. É pela graça que eu e você existimos. É somente pela graça. Somente pela graça. Sabe, Jesus Cristo, Ele é a expressão máxima dessa graça. Jesus, Ele é o Filho enviado, que morreu no meu lugar, no seu lugar. Essa é a expressão máxima da graça divina. Sabe, aquela cruz. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe, bom te ver por aqui. Aquela cruz era minha, era sua. Lembra que eu falei no início do devocional? O salário do pecado é a morte. O salário dos nossos erros é a morte. Aquela cruz era nossa, era minha, era sua. Mas pela graça divina, Jesus Cristo se ofertou como sacrifício único, pleno, para nos justificar, para nos perdoar, para nos limpar de toda condenação. É pela graça que somos salvos, é pela graça que somos perdoados. Não se sinta mais culpado, não carregue mais dentro de você sentimento de culpa. Você foi perdoado, você foi perdoada em Cristo, por causa da graça benevolente do nosso Senhor. Jesus Cristo é a expressão máxima da graça de Deus
na nossa vida. Da expressão máxima. Porque a graça de Deus, ela é plena em nós. Amém? Vocês estão comigo? Somente pela graça. O próximo ponto que eu quero compartilhar com vocês. A graça de Deus está na nossa vida para mudar as circunstâncias. A graça de Deus está na nossa vida para mudar as circunstâncias da vida. Toda mudança que acontece na minha vida e na sua vida para melhor é pela graça de Deus. Sabe por quê? Porque entendemos que a graça de Deus, ela é capaz de realizar muitas coisas na nossa vida. E ela nos liberta. A graça de Deus nos liberta. Ela nos liberta das circunstâncias ruins, ela nos liberta do dia mau, e ela nos faz viver em águas tranquilas, em pastos verdejantes, como diz Salmos. A graça de Deus, ela muda as circunstâncias da vida. Ela muda. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, eu tenho certeza que você vai ver que hoje você está melhor do que ontem. Porque as circunstâncias foram mudadas pela graça de Deus. E Deus te libertou de coisas que de repente estavam te prendendo nessa vida. Então a graça de Deus, ela muda circunstâncias. Circunstâncias. Entenda isso. Tudo na sua vida tem a possibilidade de mudança por causa da graça de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Em Cristo vivemos em novidade de vida. Em Cristo andamos sobre a graça divina de Cristo. Então grave isso, queridos. Somente pela graça conseguimos continuar. Não tente se levantar sozinha. Não tente se levantar sozinho. Não tente conquistar, realizar as coisas sozinho. Você não tem essa capacidade, eu não tenho essa capacidade. O que nos dá essa competência, essa capacidade de realizarmos é a graça de Deus sobre nós. Reconheça, reconheça. Reconheça que não temos poder de mudar nada. Sabe, uma vez eu atendi uma pessoa e a gente dá muito aconselhamento para casais, né? Eu e minha esposa, a gente é muito envolvido no Ministério da Família da igreja e a gente dá muito aconselhamento para casal. E uma vez eu atendi uma mulher, na verdade eu e minha esposa, né? E ela estava pedindo que orássemos para que Deus mudasse o marido dela. E eu falei para ela: querida, nós, eu e você, não temos poder de mudar ninguém. Ela falou: nossa, eu desejo tanto que o meu marido mude. E eu falei: e você, não quer mudar? Queridos, nós não temos poder de mudar nada. Eu e você não temos poder de mudar absolutamente nada. E nem ninguém. A mudança acontece só pela graça de Deus. O que eu e você podemos fazer para as coisas mudarem é orar.
E nessa oração, recebendo a direção de Deus e a ordem de Deus, aí sim agimos sobre essa ordem. Realizamos e conquistamos e fazemos acontecer através dessa ordem de Deus e pela graça de Deus que está em nós. Mas eu e você não temos a capacidade de mudar nada, nem uma vírgula na nossa história. Não temos capacidade de nada, absolutamente nada. Por isso é somente pela graça. Você quer ver as circunstâncias da sua vida mudarem? Será pela graça de Deus. Você quer ver, por exemplo, o seu casamento mudar? Será pela graça de Deus. Você quer ver o seu ambiente de trabalho mudar? Será pela graça de Deus. Você quer mudar? Você será pela graça de Deus. Então ore. Ore para que a graça de Deus esteja plenamente, intensamente nos conduzindo. Conduzindo você, conduzindo a sua família, conduzindo o seu casamento, conduzindo o seu trabalho. É só pela graça. É só pela graça. O nosso papel é continuar caminhando. Nosso papel é continuar orando. O nosso papel é continuar fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. O nosso papel é continuar andando no centro da sua vontade. O nosso papel é continuar obedecendo os seus desígnios, planos, propósitos, valores, princípios. E isso tudo só é possível por causa da graça. Só obedecemos por causa da graça, só caminhamos por causa da graça, só vivemos no centro da vontade de Deus por causa da graça. E eu só consigo falar com vocês por causa da graça. Eu só consigo subir num púlpito para pregar numa igreja por causa da graça. Porque eu mesmo não tenho capacidade nenhuma de fazer isso. Nenhuma. Sabe, queridos, fazer esse devocional todos os dias. Estamos caminhando para 2 anos. Em fevereiro agora, do ano que vem, em fevereiro vamos fazer 2 anos que estamos aqui com o devocional todos os dias, de domingo a domingo. Todos os dias. Fazer esse devocional todos os dias é um desafio. É um desafio. Eu lembro quando eu fui tocado por Deus para fazer esse devocional. Eu sempre fui da área de TI, né? Como profissão, eu sou analista de sistema. Eu sempre trabalhei com tecnologia. Hoje não, hoje eu vivo a minha vida ministerial 24 horas por dia. Hoje eu sou um pastor integral, né? Deus me deu essa graça. Mas quando Deus colocou no meu coração de fazer o devocional, eu pensei comigo assim, bom, eu vou fazer pelo menos uma vez por semana. O Espírito Santo virou para mim e falou, não, é todo dia. Todo dia. As pessoas precisam da minha palavra todos os dias. Eu falei, mas Senhor, como é que eu vou fazer isso todos os dias? Imagina preparar uma mensagem todos os dias. Aí o Senhor me disse, não tem a ver com você, tem a ver comigo. A palavra é minha. Eu falei, amém. Eis-me aqui. E já vamos chegar a 2 anos fazendo isso. Mas para isso eu preciso me dedicar, para isso eu preciso confiar na graça de Deus, para isso eu preciso me envolver com a palavra de Deus todos os dias, para isso eu preciso me consagrar todos os dias, para isso eu preciso viver em oração todos os dias, para isso eu preciso meditar na palavra de Deus todos os dias, para isso eu devo estar com meus ouvidos sensíveis à voz de Deus e à voz do Espírito todos os dias, para conseguir estar aqui todos os dias. Agora isso, querido, só é possível por causa da graça de Deus.
Porque se fosse depender de mim, eu não teria condições humanas de estar aqui todos os dias. Então, queridos, se Deus te pediu alguma coisa para fazer, se Deus te deu uma direção, continue firme, que é a graça de Deus que vai te conduzir, é a graça de Deus que vai te dar sabedoria, capacidade de realizar o seu chamado. Sabia que a sua vida é o seu chamado? Quando a gente fala chamado, muita gente pensa, né? Chamado pastoral, chamado tem os chamados específicos. Uns são chamados para pastores, outros para mestres, mas a sua vida é o seu chamado. Por isso que você deve vivê-la com sabedoria, debaixo da graça soberana de Deus. Sabe, queridos, a graça de Deus é que nos faz viver a vida que o próprio Deus nos deu. E essa vida que vivemos é responsabilidade nossa. Você é responsável pela vida que você tem. E, para falar a verdade, essa vida que você tem nem sua é, nem minha é. A nossa vida pertence a Deus. Tanto é que quando encontrarmos com o Senhor, definitivamente, a primeira coisa que Ele vai perguntar para mim e para você é: o que você fez com essa vida que eu te dei? O que você fez com essa vida que eu te dei? A nossa vida é uma responsabilidade muito grande. E é só pela graça que nós temos a sabedoria de como conduzi-la no bom caminho. Então é somente pela graça. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje. Que é pela graça que a gente consegue enfrentar as tribulações da vida. É pela graça que a gente consegue nos manter de pé todos os dias. É pela graça que acordamos. É pela graça que estamos aqui. É pela graça que crescemos e amadurecemos através das circunstâncias da vida. Comece a olhar as circunstâncias da vida pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Somente pela graça. O som está baixo aí para vocês? Eu acho que é só para você, viu, Teles? Dá uma olhada no seu aparelho. Eu acho que o som está normal aí para todo mundo, né? É só pela graça que crescemos, amadurecemos, enfrentamos. É só pela graça que a gente consegue caminhar rumo ao nosso milagre, caminhar rumo à provisão de Deus. É só pela graça. É só pela graça que a gente consegue enfrentar um dia de cada vez. É só pela graça que somos libertos das aflições da vida. É só pela graça que conseguimos. É só pela graça. Que você e eu possamos viver todos os dias sendo abraçado, agraciado por essa graça imerecida. Não merecemos, mas esse amor pleno, essa misericórdia plena de Deus nos acompanha todos os dias através da graça. E que possamos dizer como Paulo: a graça de Deus me basta. O Paulo, na sua maior aflição, vivendo um espinho na carne, começou a orar a Deus, pedindo que Deus o tirasse esse espinho na carne, que ele chamava de mensageiro de Satanás. Algo que o incomodava, algum problema físico, alguma coisa que o incomodava. E Deus disse para ele: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ei, a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. É na nossa fraqueza, nas nossas limitações, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então reconheça a sua limitação, a sua fraqueza, os seus problemas. Submeta ao senhorio de Cristo
Entenda que a graça dele é suficiente para que eu e você possamos continuar a viver um dia de cada vez. Ontem o meu devocional foi isso, vivendo um dia de cada vez. E é só pela graça de Deus que conseguimos viver um dia de cada vez. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. Somente pela graça. Somente pela graça. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que a graça de Deus continue sobre nós, para que a gente possa viver sobre essa graça, viver intensamente nela, porque é ela que nos basta, é ela que nos sustenta. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Mais um devocional, mais um dia onde a Tua palavra foi exposta. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã e por nos trazer aqui na Tua presença. Porque é a Tua presença que nos corrige, é a Tua presença que nos transforma, é a Tua presença que nos faz viver a cada dia com convicção e certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, obrigado, Senhor, por nos ensinar que é somente pela graça do Senhor, esse favor imerecido sobre nós, é que conseguimos vencer a cada dia, somente pela graça. Por isso, Pai, que possamos reconhecer que realmente necessitamos da Tua graça, do Teu favor sobre nós, porque os dias são maus. É verdade que a vida não é um mar de rosas, mas é por causa da Tua graça que conseguimos vencer todos os dias. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado por nos fazer viver a cada dia intensamente, porque o Senhor vai à frente, transformando, quebrando, ajustando, alinhando. Obrigado por esse tão grande amor, Senhor, que nos alcança todos os dias através da Tua graça. Obrigado, Senhor, por nos fazer viver plenamente. É através da Tua graça que vencemos. É através da Tua graça que aqui estamos. Por isso, Pai, que possamos viver um dia de cada vez, sabendo que todos esses dias vividos foi a Tua graça que nos sustentou. Foi a Tua graça que nos fez realizar. Foi a Tua graça que nos manteve de pé até hoje. Só estamos aqui hoje vivos, de pé, por causa da Tua soberana graça. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Que possamos continuar vivendo na certeza de que é a Tua graça que nos conduz a cada dia. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles, os abençoando em tudo. Que a Tua graça seja derramada de forma abundante sobre cada um deles, nas suas famílias, seus filhos, seus negócios. Que eles possam reconhecer que eles são o que são por causa da Tua graça. Por isso, Pai, os conduza a uma vida tranquila, os conduza a pastos verdejantes, e onde eles colocarem as plantas dos seus pés, que a Tua graça os cubra, os guarda, os proteja e que os façam caminhar seguros a jornada da vida que foi proposta pelo Senhor. Que eles possam viver tempos de graça todos os dias. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Eu os amo em Cristo e desejo maior que eu tenho é que eles vivam bem, tranquilos, e que a Tua graça os conduza todos os dias. Obrigado, Pai, obrigado pela vida deles. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra produza frutos do entendimento no coração deles, e que eles possam viver pela Tua graça, porque é a Tua graça que nos basta. Que eles possam viver um dia de cada vez, na certeza de que o Senhor é Deus e continua sendo Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, por este dia, por este momento. Que possamos hoje viver no centro da Tua vontade, sendo conduzidos pela Tua graça. A Tua graça que é a Tua bondade, o Teu amor e a Tua misericórdia sobre nós. Obrigado, Pai.
Obrigado por esse dia tremendo que está surgindo, na certeza de que o Senhor está conosco. Isso nos dá a garantia de vitória, de chegarmos ao final do dia e dizer obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que a graça de Deus repouse sobre você. Que você tenha um dia hoje plenamente agraciado por Deus.